Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O asfalto é minha casa, cê sabe. Meu nome é Valdir, mas no PX o pessoal me chama de Coruja. 25 anos rodando esse Brasil de ponta a ponta, noites e dias no volante do meu Trovão Azul. Já vi coisa nessa vida que muito filme de terror não conta. Assalto, acidente feio, fantasma de beira de estrada, mas nada me preparou para aquele frete. Foi numa quarta-feira chuvosa, saindo de Curitiba. Aquele frete apareceu de última hora. Um pega e leva rápido, dizia o despachante. Carga especial, pagamento dobrado, adiantado. Isso já devia ter me acendido o alerta. Pagamento fácil demais nunca é só fácil. Cheguei no galpão, um lugar esquecido lá para os lados de Araucária. Não tinha placa, só um portãozão de ferro enferrujado. 2 caras me receberam, calados. Sabe aquele silêncio que pesa? Eles não me olhavam nos olhos, só apontaram para o baú refrigerado que eu tinha que engatar. Qual a temperatura? Perguntei para quebrar o gelo. Um deles, o mais alto, só resmungou. Já está regulado. Não mexa e não abra, sob hipótese nenhuma. Dei de ombros. Ordens são ordens. Engatei o bruto, conferi os lacres. O baú era velho, mas o motor do o refrigerador, zunia baixo. Um som estranho, quase um lamento. O visor marcava 30 degrees, frio pra diabo. Pensei que fosse alguma carne exótica, sei lá. Peguei a BR-116 rumo a São Paulo. A chuva batia forte no para-brisa. Lá pela meia-noite, passando a divisa, o rádio, PX, começou a falhar. Não era só estática, era um chiado que parecia voz. Um sussurro embolado vindo de longe. Tentei mudar de canal, mas o chiado persistia, ficando mais alto sempre que eu diminuía a velocidade. Foi quando eu senti o frio. Não era o ar-condicionado, eu tinha desligado. Era um frio que vinha de trás da cabine leito, um frio que arrepiava a nuca, que parecia ter peso. Olhei pelo retrovisor interno. A cortininha que separa a cabine da cama estava se mexendo. É o vento, pensei, mas os vidros estavam fechados. O Trovão Azul começou a ficar pesado, não pesado de carga, mas pesado de ar. O motor parecia fazer mais força, como se estivesse puxando o dobro do peso, e o cheiro veio, um cheiro de metal velho, de ozônio e de carne guardada, um cheiro de freezer velho que ficou desligado. Parei num posto para tomar um café, tentar sacudir a sensação. Desci do caminhão. A lateral do baú refrigerado estava coberta de gelo, por fora, numa noite chuvosa, não fria. O gelo era grosso, branco azulado, e parecia pulsar levemente com a vibração do motor do refri. O frentista, um moleque novo, olhou para o meu baú e fez o sinal da cruz. Tá levando o que aí, chefe? Peixe? Ele perguntou meio de longe. Sei lá, meu filho, carga lacrada. Tá vazando, olha ali. Ele apontou para baixo do baú. Não era água, era um líquido escuro, quase preto, grosso como óleo, que pingava devagar na poça d'água e fumegava. A água sibilava onde o líquido caía. Meu estômago gelou mais que a carga. Voltei para a cabine correndo. O rádio agora estava mudo, silêncio total, mas eu ouvia vindo de trás, do baú, uma batida, lenta, pesada, como se alguém batesse na parede de metal por dentro. Acelerei. O medo fez meu pé colar no fundo. Eu só queria entregar aquilo. O frio na cabine era tanto que minha respiração saía como fumaça. O volante estava tão gelado que meus dedos doíam. Mais forte. O caminhão balançou. Olhei pelo retrovisor lateral, o do lado direito. O lacre. O lacre de metal grosso que aqueles caras botaram estava se mexendo, torcendo, como se alguém estivesse forçando a porta por dentro. Eu comecei a rezar, coisa que eu não fazia há anos. De repente, o motor do refri parou, o zunido sumiu e o silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que já ouvi na vida.
No silêncio, eu ouvi o metal ranger. As portas do baú, elas estavam se abrindo, devagar. Eu não olhei para trás, eu não podia. Vi pelo retrovisor a porta direita se abrir uns 10 centímetros. E de dentro daquela fumaça gelada, daquele breu a 30 degrees, eu vi. Não era uma pessoa, e não era um animal. Era uma mão enorme, cinza, com dedos que pareciam garras de metal enferrujado. Ela agarrou a borda da porta, e depois outra. Eu gritei, pisei fundo. O trovão azul cantou pneu no asfalto molhado. Eu ia a 120, 130 km/h, o que o bruto dava. Eu não olhava mais os retrovisores. Eu só olhava para frente. Quando o sol começou a raiar, eu cheguei no endereço da entrega. Um matadouro abandonado nos arredores de Embu. Não tinha ninguém. Parei o caminhão e pulei da cabine. Nem desliguei o motor. Fui até a traseira, tremendo. As portas estavam fechadas, lacradas. O lacre estava intacto. Mas o chão... O asfalto atrás do caminhão estava coberto por aquele líquido preto. E no meio do líquido, marcas de arranhado. Fundas, como se algo muito pesado tivesse se arrastado para fora. Larguei o caminhão ali, a carreta, o baú, tudo. Peguei meus documentos e saí andando pela estrada. Liguei para o meu patrão e disse que o caminhão tinha quebrado e que eu estava me demitindo. Nunca mais dirigi um caminhão refrigerado. E até hoje, quando a noite esfria muito, eu sinto aquele cheiro de metal e carne velha. E eu ouço aquele maldito barulho. Você quer saber de susto? Susto de verdade? O povo fala muito de fantasma na estrada, da loira do banheiro em Posto Velho, do carro preto que te ultrapassa e some. Isso aí é história para boi dormir, coisa para assustar novato. O medo real, meu chapa, não faz barulho. Ele não grita, ele só senta do seu lado. Meu nome é Inácio, mas no PX todo mundo me conhece como Corvo. 20 anos de volante, a maior parte deles na rota da meia-noite. Eu gosto do silêncio, ou gostava. Eu estava descendo a 101, lá pelo sul da Bahia. Uma noite limpa, lua cheia que parecia um farol de milha no céu. O bruto roncava macio. Eu não levava carga perigosa, só peça de trator. Um frete tranquilo, tão tranquilo que o sono começou a pesar. Lá pelas 2 da manhã, naquele trecho que não tem uma casa, nem uma luz de poste por quilômetros, eu senti o ar na cabine mudar. Não foi o ar-condicionado. Eu estava com o vidro meio aberto. O ar ficou pesado. Sabe quando a chuva tá para cair e o ar parece denso, que você quase mastiga? Assim. E veio um cheiro de poeira velha, de coisa guardada há muito tempo em porão. Cocei os olhos. Cansaço, pensei. Continuei rodando. Olho na estrada, olho no retrovisor, tudo vazio. Aquele tapete preto infinito. Foi quando eu olhei para o banco do carona. Tinha alguém sentado lá. Eu não fretei, eu não gritei. Meu coração deu um pulo que parece que parou no meio da garganta. Mas eu soube, na mesma hora, que se eu fizesse qualquer movimento brusco, eu morria. Era uma figura. Não dava para ver direito, parecia feito de sombra, mas era sólido. Um homem, ou o formato de um, encolhido, com a cabeça baixa, como se estivesse dormindo. Eu pisquei, 1, 2, 3 vezes. A figura continuava lá. A cabine ficou fria. Um frio que não era do tempo lá fora. Era um frio que saía dele. Eu via minha própria respiração saindo como fumaça. Eu não conseguia desviar o olhar da estrada por mais de um segundo, mas a cada olhada rápida eu via mais. As roupas pareciam antigas, rasgadas, e estavam secas, mas pareciam pingar uma escuridão no tapete do caminhão. Uma mancha que se formava no chão, sem fazer barulho de goteira. Você quer descer? Minha voz saiu um fiapo. A figura não se mexeu, não respirou, não fez absolutamente nada. O pânico começou a subir. Eu queria buzinar, ligar o rádio, qualquer coisa, mas minhas mãos estavam coladas no volante. O cheiro de poeira ficou mais forte, agora misturado com algo úmido, mofo.
Eu dirigi por uns 10 minutos que pareceram 10 anos. Eu e aquilo, em silêncio absoluto. O motor do caminhão parecia abafado, distante. O mundo todo tinha ficado mudo. Eu precisava saber se era real. Com a mão tremendo, eu peguei minha garrafa de café, aquela de inox que estava no painel, e joguei nela. A garrafa atravessou a figura, mas não foi isso que me gelou a alma. A garrafa atravessou a sombra, bateu na porta do passageiro e caiu no chão. E não fez nenhum som. O metal batendo no plástico, o café quente derramando. Silêncio. Eu olhei para o chão. O café estava lá, fumegando, mas a mancha escura que ele estava fazendo, o café desviava dela, como água e óleo. A figura, lentamente, levantou a cabeça. Não tinha rosto. Onde devia ter olhos, nariz, boca, era só um borrão escuro, um vácuo, um buraco na forma de um rosto. E eu senti aquilo olhando para mim. Eu não sei o que deu em mim. Foi o instinto. Eu pisei no freio com toda a força. O bruto cantou pneu, o caminhão todo chacoalhou, a carga estalou lá atrás. Eu fui jogado contra o cinto. Quando o caminhão parou, sacudindo no acostamento, eu olhei para o lado. O banco estava vazio, a porta do carona estava escancarada. Eu não ouvi ela abrir. Eu não ouvi o vento entrando. Mas ela estava aberta, batendo de leve no limite das dobradiças. O cheiro de mofo tinha sumido, o ar pesado tinha sumido, e o som do mundo voltou de uma vez. O grilo lá fora, o motor bufando, meu coração batendo dentro do meu ouvido. Eu desci do caminhão, as pernas parecendo gelatina. Fui até a porta do carona, fechei. Quando eu voltei para a cabine, o chão do carona estava seco. O café tinha sumido, a mancha escura também, como se nada tivesse acontecido. Menos por uma coisa. Grudado no cinto de segurança do passageiro tinha um pedaço de pano, um trapo velho, cinzento, com cheiro de terra molhada. Eu arranquei aquilo com 2 dedos, joguei pela janela e toquei fogo. Dirigi até o primeiro posto de luz acesa e só parei quando o sol nasceu. Eu nunca mais dirigi aquela rota à noite. E até hoje, quando eu tô sozinho na estrada e o ar começa a ficar pesado, eu acendo todas as luzes da cabine. Porque o medo, meu amigo, o medo de verdade, não precisa de fantasma aparecendo no espelho. Ele só precisa sentar do seu lado, em silêncio, e esperar você notar. Meu nome é Carlos. Pro resto da estrada, sou o morcego. Gosto de rodar à noite. Menos trânsito, menos polícia, menos calor. Mas tem noite que é diferente. Tem noite que o asfalto parece que tá te puxando para baixo. Eu tava na 381, a rodovia da morte. Já tinha perdido a conta das horas. O rebite que eu tomei em Betim estava perdendo o efeito e meus olhos pareciam que tinham areia dentro. O sono vinha vindo em ondas, aquele sono pesado, traiçoeiro. Eu precisava parar. Café, água na cara, qualquer coisa. Foi quando eu vi a placa. Posto Estrela Cadente. As luzes estavam acesas. Parecia um oásis no meio daquele breu. Um posto velho, daqueles que não têm bandeira famosa, mas quebravam um galho. Desliguei o bruto no pátio, e a primeira coisa que me bateu foi o silêncio. Silêncio demais. Um posto 24 horas nunca é quieto. Tem sempre um motor de câmara fria zunindo, um caminhão roncando, música saindo da lanchonete. Ali, nada. Era um silêncio de igreja abandonada. Olhei em volta. Tinha mais uns 3 caminhões parados, antigos. Um FNM, um Scania Jacaré, coisa de museu. E todos eles com uma camada fina de poeira, como se estivessem parados ali há semanas. Mas as luzes do pátio faziam a poeira brilhar. Tô cansado demais, pensei. Tô vendo coisa. Desci da cabine. O ar estava parado, nenhum grilo. Fui para a conveniência. A porta de vidro abriu sem fazer barulho. Lá dentro, a luz era amarelada, fraca. Atrás do balcão, tinha um frentista.
Um cara magro, de uniforme caque desbotado, lendo um jornal. "Boa noite", eu disse. Minha voz pareceu um trovão no silêncio. Ele não levantou a cabeça. Só fez um gesto com o queixo em direção à máquina de café. Fui até lá. A máquina estava desligada, as luzes apagadas. "O café tá quebrado, chefe?", perguntei. O homem virou o jornal. Eu gelei. O jornal era velho, amarelado. Eu consegui ler a manchete. "Homem chega à lua." "Tá frio", ele disse. A voz dele era um sussurro seco como folha morta. Eu olhei para o cara. Ele finalmente levantou o rosto. A pele dele era cinzenta, esticada nos ossos. Mas não foi isso. Foram os olhos. Ele não tinha pálpebras. Só 2 olhos grandes, secos, que me olhavam sem piscar. Meu estômago deu um nó. Eu precisava sair dali. Vou só usar o banheiro", gaguejei. Ele deu um sorriso que não chegou nos olhos, e voltou a ler o jornal. A porta do banheiro era no fundo. Empurrei. O cheiro me atingiu na hora. Não era cheiro de banheiro sujo de posto, era cheiro de ferrugem, de metal velho e carne. Um cheiro de açougue fechado há dias. A luz lá dentro era uma lâmpada só, pendurada num fio, balançando de leve. Mas não tinha vento. Tinha 3 cabines. 2 estavam com as portas abertas, vazias. A última, no canto, estava fechada. Fui até o mictório. Eu só queria sair dali. Enquanto eu estava lá, eu ouvi goteira, ploc, ploc, ploc. Mas não era água. Era um som grosso, abafado. Eu olhei para baixo. Debaixo da porta da cabine fechada escorria um líquido, escuro, quase preto, viscoso, e estava escorrendo devagar, como se fosse óleo grosso, ou sangue velho. Eu terminei o que tinha que fazer, prendendo a respiração. Fui até a pia. A pia era de louça antiga, toda trincada. O espelho em cima dela estava manchado, preto nas bordas, como se tivesse sido queimado. Abri a torneira. Nada. Seca. Limpei a mão na calça, irritado. E foi quando eu cometi o erro. Eu olhei para o espelho. Eu me vi, claro. Cansado. Pálido. Mas o espelho não refletia só eu. Ele refletia o banheiro atrás de mim. E no reflexo, a porta da cabine do canto, a que estava fechada, estava aberta. Eu me virei na hora, o coração batendo na garganta. A porta continuava fechada, trancada, o líquido preto ainda escorrendo por baixo. Eu olhei de volta para o espelho. No reflexo, a porta estava escancarada, e dentro da cabine escura tinha alguma coisa em pé. Era só uma silhueta, alta, tão alta que a cabeça se curvava por causa do teto. Não dava para ver rosto, só o formato, e estava me olhando, através do espelho. Eu congelei. Meus pés grudaram no chão. Então, no espelho, aquela coisa deu um passo para fora da cabine. Ela se moveu, mas não como uma pessoa. Ela se deslocou, como fumaça. Eu olhei por cima do ombro. A porta continuava fechada. Eu olhei para o espelho. A coisa estava no meio do banheiro, a uns 2 metros de mim. Eu podia ver melhor agora no reflexo. Era magro. Os braços eram compridos demais, chegavam quase no chão. E não tinha pele. Parecia feito de músculo escuro e molhado, brilhando na luz fraca. E o cheiro de ferrugem e carne podre tomou conta de tudo. Eu não conseguia respirar. No espelho, a coisa levantou um braço. Os dedos eram longos, como facas. Ela apontou para mim. Eu vi o reflexo do meu próprio rosto no espelho. Eu estava gritando, mas não saía som. O silêncio no banheiro era total. A coisa deu mais um passo. Eu quebrei o feitiço. Eu me joguei para trás, batendo a porta do banheiro com tanta força que o prédio todo pareceu tremer. Passei correndo pela conveniência. O homem do balcão nem se mexeu. Ele continuava lendo o jornal sobre a lua, com aquele sorriso morto no rosto. Pulei na cabine do bruto. Girei a chave. O motor chorou, demorando uma eternidade. "Pega, desgraçado, pega!" O motor pegou. Eu engatei a primeira e pisei fundo, sem nem olhar para trás. Quando eu saí do pátio e voltei para o asfalto, eu olhei pelo retrovisor. O posto estava lá. Mas as luzes, elas não eram mais amarelas, eram vermelhas.
Um vermelho doentio que pulsava devagar. E na porta da conveniência, parados lado a lado, estavam o frentista e a coisa alta e escura do banheiro. Eles estavam olhando para mim. Eu dirigi até o sol nascer. Não parei mais. Quando cheguei no meu destino, eu tinha cabelo branco na barba que eu não tinha antes. Eu nunca mais peguei a 381 à noite. E se o sono bate, eu prefiro parar no acostamento, no escuro total. É mais seguro do que parar num lugar onde o silêncio é pesado demais e o café está sempre frio. O asfalto é meu confidente. Meu nome é Jonas, mas no PX o pessoal me chama de poeta, talvez porque eu rode muito sozinho pensando na vida. Mas vou te dizer uma coisa. Depois daquela noite na 262, meus pensamentos nunca mais foram os mesmos. Eu estava cortando o Mato Grosso do Sul, num trecho que é um breu sem fim. Sabe como é? 3 da manhã, o Valente, meu Scania, roncando macio, e o mundo inteiro reduzido ao cone de luz do farol. O cansaço já estava amargando a boca. Eu só pensava no próximo posto, num café forte. Foi quando eu a vi, no meio do absoluto nada. Não tinha uma casa, uma entrada de fazenda, nada. Só mato e escuridão. Uma mulher parada no acostamento. Ela não acenou, não fez sinal. Ela só ficou parada, com os braços ao lado do corpo, olhando o caminhão se aproximar. Meu primeiro instinto, o instinto de qualquer caminhoneiro velho, foi passar direto. É regra. Mas algo me fez diminuir. Ela usava um vestido branco, simples, que parecia úmido. E ela parecia tão perdida. Parei o Valente uns 20 metros à frente. O ar-condicionado desligado, o silêncio da noite entrando pela janela aberta. Olhei pelo retrovisor. Ela começou a andar. Devagar. Eu destravei a porta. Pode subir, moça, mas aqui não é lugar de ficar parada. Ela abriu a porta. E o primeiro arrepio bateu na minha nuca. A porta não fez barulho. Ela não bateu. Pareceu se fechar como uma pluma. Ela sentou no banco do carona. Na hora, a cabine mudou. O ar ficou pesado e frio. Um frio que não vinha de fora. Um frio que parecia vir dela. Um frio de porão, de lugar fechado há muito tempo. E junto com o frio veio um cheiro. Cheiro de terra molhada, de poça d'água parada. "Onde eu te deixo?" perguntei, engatando a marcha e voltando para a estrada. Ela demorou a responder. Quando falou, a voz dela não parecia vir da pessoa ao meu lado. Parecia vir do rádio de muito longe, cheia de estática. "Só segue." Eu tentei. "Aconteceu alguma coisa? Seu carro quebrou?" Ela virou o rosto para a janela escura. "Ele não veio." "Ele quem?" Silêncio. Eu dirigi por uns 10 minutos. O silêncio dentro da cabine era ensurdecedor. O motor do Valente parecia distante, abafado. O rádio, PX, ficou mudo. Nem o chiado normal tinha mais. Eu olhava de canto de olho. Ela era jovem, pálida. Pálida demais, como cera. O vestido branco estava sujo na barra, como se ela tivesse andado no barro. E o banco, onde ela estava sentada, o estofado estava ficando escuro, molhado. "Moça, você tá bem?" perguntei, a garganta seca. Ela continuou olhando para a escuridão lá fora. Ela não piscava. Eu olhei para as mãos dela apoiadas no colo, brancas. E foi aí que meu estômago revirou. As unhas. As unhas dela estavam pretas, quebradas, cheias de terra escura, como se ela tivesse cavado. O medo é uma coisa engraçada. Ele não grita, ele te paralisa. Minhas mãos suavam frio, mas estavam coladas no volante. Eu não conseguia parar o caminhão. Eu precisava de uma prova. Eu precisava saber se eu estava ficando louco de sono. Eu olhei para o retrovisor do lado direito, o que fica na porta dela. O espelho é grande. Eu via a estrada passando, via a lateral da minha própria carreta, mas eu não a via. O espelho refletia o banco do carona, e o banco no reflexo estava vazio. Eu engoli em seco.
o coração batendo descompassado no peito. Eu podia sentir o frio dela do meu lado. Eu podia sentir o cheiro de terra. Eu podia ver o banco ficando encharcado, mas o espelho dizia que não tinha ninguém ali. Eu me virei para ela, devagar. Quem é você? Ela virou a cabeça. O movimento não foi natural. Foi quebrado, como uma boneca de porcelana se mexendo. Ela me olhou. Os olhos dela eram duas sombras fundas e ela sorriu. Um sorriso que não era um sorriso. Era só os lábios se repuxando, mostrando os dentes. Eu esperei tanto, ela sussurrou, e a voz agora parecia estar dentro da minha cabeça. E então, ela levantou a mão com as unhas cheias de terra e apontou para a frente. É ali. Na frente, a uns 100 metros, tinha uma ponte. Uma pontezinha velha sobre um riacho seco. Eu conhecia aquele trecho. Tinha uma cruz solitária ali, daquelas de acidente. Ali o quê? Minha voz era um fiapo. Onde eu parei de esperar. Quando a luz do meu farol bateu na cruz de madeira na beira da ponte, ela abriu a boca. Não saiu som. Saiu água. Água suja, escura, barrenta, que jorrou da boca dela como se fosse uma torneira aberta. A água inundou o colo dela, o vestido branco, e caiu no assoalho da cabine com um som pesado de lama. O cheiro de podridão, de coisa morta em água parada, encheu meus pulmões. Eu gritei. Pisei no freio com toda a força da minha alma. O valente derrapou no asfalto, o pneu cantando, a carga balançando. O caminhão parou atravessado, bem em cima da ponte. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia respirar. Quando eu olhei para o lado, o banco estava vazio. A porta do carona, que eu tinha certeza que ela tinha fechado, estava escancarada, batendo devagar com o vento que, de repente, começou a soprar. Mas o banco não estava seco, estava encharcado daquela água imunda. O assoalho estava coberto de lama e folhas podres. E o cheiro ficou. Eu desci do caminhão. Fui até a porta do carona e fechei. Olhei para a cruz. Tinha um nome, Ana, e uma data, de 15 anos atrás. Eu não dormi mais naquela noite. Dirigi até o sol raiar. Tive que vender o Valente 6 meses depois. Não importava quanto eu lavasse, quanto produto eu passasse. Na primeira noite fria, o cheiro de terra molhada e água parada voltava. E o banco do carona, ele nunca secava direito. O nome é Josias. Não que importe muito. O que importa é o ronco do motor do Guerreiro, meu Scania 113, e o cheiro de diesel misturado com café velho. A estrada é minha casa, a BR-101, a 116, a 381. Rodamos esse Brasil de ponta a ponta há mais de 20 anos. A gente vê de tudo, bicho cruzando a pista, acidente feio, gente estranha pedindo carona. Mas o que aconteceu naquela madrugada na Serra da Morte, isso não foi ver de tudo. Foi ver o que não devia. Era por volta de umas 3 e pouco da manhã. Noite fechada, só a luz alta cortando o breu. Eu vinha descendo a serra devagar, trecho perigoso, só mato e penhasco dos dois lados. Estava um silêncio no rádio que dava agonia. Tinha desligado o sertanejo para prestar atenção no motor e no caminhão. Aí, no meio de uma curva mais fechada, eu vi. Não era um animal, nem um carro quebrado. Era uma coisa. No acostamento, bem na beira do barranco. De primeira, achei que era um mendigo enrolado em um cobertor sujo. Mas não. Conforme eu fui chegando perto, as luzes do Guerreiro iluminaram melhor. Era uma mulher, sentada, encostada num tronco de árvore retorcido. Ela estava vestida com um vestido branco de tecido fino, meio rasgado na barra, e parecia molhado. O cabelo preto e liso cobria a maior parte do rosto, mas o que me gelou a espinha foi a postura dela. Totalmente imóvel. Todo caminhoneiro sabe. Não para na Serra da Morte, especialmente de madrugada. Assalto é o mínimo. Mas a situação era tão fora do lugar que a curiosidade foi mais forte.
Eu buzinei de leve. Só um toque. Nada. Nem um tremor. Engatei a segunda marcha, passando bem devagar, tentando ver o rosto. O guerreiro passou e eu olhei pelo retrovisor. Foi aí que a coisa virou macabra. No exato momento em que meu caminhão passou por ela, a mulher levantou a cabeça. Não de repente, mas numa lentidão de pesadelo, como se os músculos estivessem petrificados. E ela me olhou. Não era um olhar de quem precisa de ajuda. Era um olhar de abismo. O rosto dela não era humano. Era pálido como mármore velho. Mas o que me fez vomitar o café azedo que eu tinha tomado foi a boca. Ela estava aberta em um sorriso largo, mas não tinha lábios. Era só gengiva escura e dentes finos demais, pontudos como os de um peixe de água salgada, esticado de orelha a orelha. E os olhos vazios, buracos negros e úmidos na cara branca. O pavor me pegou de um jeito que eu não conseguia nem pisar no acelerador. O caminhão continuou na banguela por uns metros, e eu só consegui encarar o retrovisor. E ela não tirava os olhos de mim. Mas a coisa mais terrível não foi o sorriso. Foi quando a mulher começou a se levantar. Ela não se apoiou nem se impulsionou. Ela simplesmente flutuou, lentamente. E o vestido branco que parecia molhado começou a pingar um líquido escuro no asfalto. Não era água. Era pesado, parecia óleo cru, mas tinha cheiro de terra molhada e podridão. Eu finalmente consegui pisar no pedal. Afundei o pé no acelerador e o motor do guerreiro berrou. Joguei para uma marcha mais alta e disparei. Eu só queria sumir dali, mas a coisa não ficou para trás. Olhei no retrovisor de novo. Ela estava na pista, não correndo, não se movendo no sentido normal. Ela estava deslizando sobre o asfalto, o corpo curvado para frente, com aquela boca aberta me encarando. E ela estava ganhando velocidade. Naquele momento eu soube. Se ela chegasse perto, não ia ser para pedir carona. A serra não permitia mais que 80 km/h, mas eu estava a 110, forçando o motor ao máximo. O baú balançava, as luzes tremiam. Eu suava frio, rezando qualquer oração que me vinha à cabeça, mas o medo era maior que a fé. Eu olhei para frente por um instante e, quando olhei de volta no espelho, ela estava colada na traseira do baú. Tão perto que eu via o brilho úmido nos dentes dela pelo retrovisor. Eu senti, não ouvi. Eu senti o cheiro forte de terra molhada invadir a cabine, mesmo com os vidros fechados. Ela estava ali. Foi quando eu gritei, um grito que eu nunca soube que meu peito podia soltar. E na mesma hora, no meio do meu pavor, uma luz veio na minha cabeça. Lembrei de uma superstição de uns colegas nordestinos de jogar sal grosso ou carvão. Eu não tinha sal, mas tinha um pedaço de Bíblia velha, que a minha mãe insistiu para eu levar, guardada no porta-luvas. Na adrenalina pura, arranquei o porta-luvas. Tinha uma foto amassada da minha esposa, umas notas fiscais e a Bíblia. Peguei o livro, abri sem olhar, e com a mão tremendo, arremessei-o com toda a força para trás, pela janelinha que fica atrás do banco do motorista. Na mesma hora, ouvi um som. Não era barulho de pneu nem do caminhão. Foi um som abafado, como se um saco de areia tivesse batido na traseira. E o cheiro sumiu. Olhei no retrovisor. O baú estava limpo. A estrada, vazia. Só a luz da minha carreta cortando o breu. Diminuí a velocidade e parei a uns bons quilômetros dali só para me recompor. Nunca mais soube daquele livro ou daquela mulher. Mas eu sei o que eu vi. Desde aquele dia, eu não paro mais para nada nessa estrada. Se vejo algo esquisito, acelero e só olho para a frente. Porque tem coisa que mora na escuridão, meu amigo. E se você der um segundo de atenção, ela vem e pega carona com você. E essa carona não tem ponto final.